O nosso cérebro é absolutamente incrível e acontecem várias coisas nele enquanto a gente dorme. Uma delas é o sonho. O meu nome é Priscila, sou terapeuta, e se você quer saber o que acontece no nosso cérebro enquanto a gente dorme, continue assistindo esse vídeo. Para entender o que acontece enquanto a gente sonha, a gente precisa parar para pensar no que acontece no nosso cérebro quando a gente dorme. Algumas pessoas acham que o cérebro fica bem calmo, que a gente não faz praticamente nada enquanto dorme, que é só um momento ali de relaxamento. Mas na verdade, o cérebro tem um papel muito ativo. Hoje a gente sabe que enquanto a gente dorme, tem uma substância que ela literalmente lava o nosso cérebro. Então, enquanto essa substância trabalha ali para limpar o nosso cérebro, para preparar a gente para o dia seguinte, isso acaba preparando a gente, nos restaurando. Isso é algo fundamental para que a gente fique bem de saúde, para que a gente fortaleça o nosso sistema imunológico. Então, dormir é um processo que é muito importante, que é fundamental para o nosso bem-estar. Enquanto a gente dorme, o nosso cérebro ele fica muito ativo. E aí acontecem algumas fases enquanto a gente está dormindo. A gente passa por algumas fases, a gente vai começando naquele sono mais leve, aquele sono que a gente é acordado mais facilmente, até que esse sono vai ficando mais pesado, vai ficando mais difícil de acordar. E tem umas fases que talvez vocês já tenham escutado falar. Uma fase é chamada de fase do sono REM e outra fase do sono não REM. Essa fase do sono REM, ela recebe esse nome porque quer dizer Rapid Eye Movements, que quer dizer movimentos oculares rápidos. É um momento em que você está dormindo e os seus olhos se movimentam, por isso que ela recebe esse nome. E nessa fase dos movimentos oculares rápidos, o que acontece? A gente tem sonhos que são sonhos muito intensos, que são sonhos muito vívidos, e geralmente é quando você acorda e aí você consegue lembrar dos sonhos que você teve durante esse período, justamente por eles serem sonhos bem marcantes. O que não quer dizer que a gente não sonha também na fase do sono não REM. A gente também sonha na fase do sono não REM. Porém, nessa fase do sono REM, são sonhos intensos, sonhos profundos, por isso que ela é mais conhecida como essa fase dos sonhos. Os sonhos, eles acabam sendo uma loucura, porque acontece muita coisa, é muito difícil entender o que se passa na nossa cabeça, é muito difícil compreender o que aquele sonho quer dizer, e ainda tem muitos estudos que estão tentando entender esse mistério dos sonhos. Uma das teorias que existem hoje para explicar um pouquinho esse processo dos sonhos é de que eles, de alguma forma, nos preparam para as ações que a gente vai tomar no dia seguinte. É como se ele tivesse um papel adaptativo na nossa vida. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você é uma pessoa que mora em uma região que é muito perigosa. Como que seriam os seus sonhos? Talvez você sonhe com situações de violência, talvez em situações em que você precise se defender de um assalto, em que você precise se defender em alguma situação de perigo. Então, o seu sonho, esse momento de sonho pode estar simulando situações em que você precisar enfrentar no dia a dia como uma forma de te preparar, como uma forma de estar treinando ali possíveis ações que você poderia tomar caso essa situação acontecesse na realidade. Um outro exemplo para a gente pensar, imagina uma pessoa que está muito apaixonada, que ela quer muito falar para a pessoa o que ela sente, mas ela tem dificuldade, ela não sabe como fazer isso, por diversos motivos pessoais que ela possa ter. Então, essa pessoa pode, no sonho, imaginar, vivenciar várias situações em que ela está com aquela pessoa, talvez em um jantar romântico, em que ela se declare, aquela pessoa dá uma resposta que ela quer ouvir, ou talvez não também, uma resposta negativa, e aí ela também precisa ter uma reação diante daquela resposta negativa. Então, o sonho, ele está muito relacionado com aquilo que a gente vivencia durante a nossa vida diária, durante o momento em que nós estamos acordados. Os sonhos, eles podem ser diferentes para cada pessoa, até porque cada pessoa tem sua história de vida, os seus pensamentos e tem a sua genética. Então, todos esses fatores, eles acabam influenciando no conteúdo dos sonhos e no fato de uma pessoa conseguir lembrar mais ou menos do sonho que ela teve na noite passada. Além disso, tem alguns fatores que podem estar influenciando no conteúdo desse sonho. Se você teve um dia que foi mais estressante, os seus hábitos de sono, se você é uma pessoa que, por exemplo, dorme e acorda nos mesmos horários, se você às vezes limita muito o seu sono, você tem um período de sono que é muito curto, é importante sempre estar buscando ter hábitos de sono que são mais saudáveis, que são mais interessantes para o seu dia, para que você consiga acordar restaurado, acordar bem, e para que o conteúdo do seu sonho também seja um conteúdo mais tranquilo, um conteúdo mais leve. Por exemplo, se antes de dormir você assiste um filme que é muito estimulante,
um filme com muita guerra, um filme com violência, aquilo pode repercutir também no conteúdo do seu sonho. Então é interessante muito ver isso que a gente faz antes de dormir, para a gente conseguir também ter um pouquinho mais de controle sobre aquilo que vai estar aparecendo nos sonhos. Quando a gente acorda, a gente acaba esquecendo dos sonhos de uma forma muito fácil. Isso porque acontecem muitas situações no nosso cérebro. Enquanto a gente dorme, o nosso cérebro passa por um processo muito ativo e ele precisa selecionar as memórias que ele vai estar armazenando, tanto em relação à questão do sonho, quanto em relação à nossa vida diária. A gente às vezes não consegue lembrar bem de coisas de quando a gente tinha 5, 15 anos de idade. Imagina se a gente fosse ainda captar todas essas memórias dos sonhos. Como que poderia ser para o nosso cérebro precisar armazenar tudo isso? Então, o nosso cérebro, ele precisa fazer uma seleção de memórias ali, e muitas vezes o conteúdo desse sonho, se é um sonho mais impactante, se é um sonho que tem um conteúdo emocional que é muito importante para você, tem mais chances de você lembrar disso. Mas o cérebro, ele realmente precisa fazer esse filtro para selecionar as memórias que ele vai guardar, que vão ser mais importantes para você no seu dia a dia. E aí, por esse motivo, muitas vezes ele acaba descartando o conteúdo dos sonhos. Você já deve ter percebido também que quando você sonha, tudo acaba sendo muito confuso. Às vezes um armário pode estar representando alguém da sua família, ou você monta um cenário que na vida real é algo que você nunca veria ou que você nunca montaria. Tá, por que que isso acontece? A gente tem o nosso lobo frontal, que é uma parte do nosso cérebro que é responsável pelos nossos pensamentos, pelos nossos comportamentos. Enquanto a gente está acordado, essa área está muito ativa. Então, os nossos julgamentos, as nossas críticas, elas estão muito acentuadas. Então, acaba que a gente se reprime mais em relação aos nossos pensamentos, às nossas atitudes. E quando a gente dorme, essa área dos pensamentos, esse lobo frontal, ele fica um pouco mais rebaixado. Então, como ele fica mais rebaixado, acaba que isso dá mais espaço para a área da emoção. Então, acaba que tudo fica lá mais jogado, mais solto, e aí você tem essa liberdade dentro do seu sonho para criar e para colocar as coisas do jeito que o seu cérebro acha que faz mais sentido, que é mais pertinente naquele momento. Além da questão do estresse, dos hábitos de sono poderem influenciar no conteúdo dos seus sonhos, também tem a questão de medicamentos. Algumas pessoas tomam medicamentos, elas começam a ter mais pesadelos depois que elas ingerem esses medicamentos, e também tem a questão de que alguns medicamentos, algumas drogas, por exemplo, sedativas, elas podem diminuir a frequência com que você lembra de algum sonho. Então, é importante sempre prestar atenção nos medicamentos que você toma, nas alterações no seu sono, no conteúdo dos seus sonhos. E, pelo amor de Deus, não estou falando que é para você cortar o medicamento, para você diminuir a dosagem. Estou falando para prestar atenção, porque pode ter influência nessa questão de pesadelos. E é interessante você conversar com o médico, tá bom? Não é para cortar sozinho, mas conversar com o médico para ver qual que seria a medida adequada diante dessa situação. Conta para mim, você já sabia que acontecia esse tanto de coisa no seu cérebro enquanto você dormia? Não esquece de me seguir por aqui se você quer aprender mais sobre sonhos e comentar o que você achou desse vídeo.